Na aula de hoje, nós vamos falar sobre relações métricas num triângulo qualquer. Então, até agora a gente estava trabalhando especificamente com os triângulos retângulos. Hoje nós vamos ver duas relações que são válidas para qualquer triângulo. A primeira é a chamada lei dos cossenos. Então, dado um triângulo qualquer, de medidas A, B e C e um ângulo alfa, nós temos a seguinte relação. Então, em qualquer triângulo, vale a relação a seguir. Notem que aqui, o meu lado A, ele está em frente, é o lado oposto ao ângulo alfa. A única coisa que você tem que observar sempre é isso. Então, se você tem esse ângulo alfa aqui, eu começo sempre com o lado que está em frente a esse ângulo alfa. No meu caso aqui é o lado A. Então, começando com esse lado A. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno desse ângulo alfa. Então, o b e o c tanto faz a ordem, mas eu sempre vou começar a minha fórmula com o lado que está em frente ao ângulo dado. A minha segunda relação é a lei dos senos. Então, a lei dos senos diz o seguinte: em qualquer triângulo, a razão entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto a ele é constante e igual ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, o que significa essa relação aqui? Que sempre essa proporção é válida. Se eu pego aqui o ângulo A dividido pelo seno do alfa, que é o ângulo oposto a esse lado. Isso é equivalente ao B dividido pelo seno do beta e equivalente ao C dividido pelo seno do gama. E também isso sempre é igual ao 2R, duas vezes o raio, né, que é o diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Se você inverter a ordem aqui, de todos, a relação continua válida. Se você colocar seno de alfa sobre A, seno de beta sobre B e seno de gama sobre C igual a 1 sobre 2R, essa relação continua sendo válida. E nesse caso aqui você não precisa ter todas. Se você trabalhar apenas com essas duas primeiras aqui em alguns casos, já é suficiente. Então, e essas são as duas leis importantes aqui para a nossa aula. Vamos fazer alguns exemplos usando essa ideia. Determine a medida de x no triângulo a seguir. Então, perceba aqui, eu tenho esse ângulo de 60 graus, tenho dois lados aqui, um medindo 4 e o outro medindo 6, e o x é o lado oposto a esse ângulo de 60 graus. Bom, a fórmula que eu vou usar é a lei dos cossenos. Veja que aqui eu tenho que usar a lei dos cossenos porque eu conheço apenas um ângulo. Para usar a lei dos senos eu preciso de pelo menos dois ângulos ou de uma circunferência circunscrita. Então, usando essa fórmula aqui. Bom, o x é o lado oposto ao ângulo que eu tenho. Então, eu vou trocar no meu A. O B e o C tanto faz. Então, aqui eu vou trocar o meu x no A, então vai ficar x ao quadrado, estou trocando B por 6 e C por 4. A ordem aqui tanto faz. Então, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes B vezes C, ou seja, 2 vezes 6 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo, que é 60 graus. Isso daqui dá 36, 4 ao quadrado 16, 2 vezes 6, 12, vezes 4, 48. E o cosseno de 60 é meio. Então, fazendo as contas aqui, 36, 16, isso daqui dá 48 vezes meio, que é o cosseno de 60. 48 vezes meio é a mesma coisa que 24. 36 mais 16, 52. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 52 menos 24. Fazendo a subtração, isso daqui dá 28. Se x ao quadrado é igual a 28, então o x é igual a raiz quadrada de 28. Fazendo aquela decomposição em fatores primos, raiz quadrada de 28 dá para você simplificar e escrever como 2 raiz de 7. Se você deixar como raiz de 28, também está certo. Próximo exemplo. Mesma ideia, ó. Determine a medida de x no triângulo a seguir. Mesma coisa, só que aqui eu tenho uma diferença. O que acontece? Eu tenho esse ângulo aqui, que é um ângulo de 135 graus,
Só que eu conheço a medida do lado oposto a ele, raiz de 5. O que eu não conheço é a medida do lado que forma esse ângulo aqui com o raiz de 2. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou usar de novo a minha relação aqui, que é a lei dos cossenos. Então aqui eu vou ter que trocar o meu A, que é o lado oposto aos 135 graus, por raiz de 5. Eu vou trocar o meu B pelo x e o meu C pelo raiz de 2. Então, trocando aqui, ó, raiz de 5, que é o lado oposto ao ângulo de 135 graus, ao quadrado, sempre ao quadrado, igual x ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes x vezes raiz de 2 vezes o cosseno de 135. Isso daqui, para eu poder resolver, cosseno de 135, como a gente já trabalhou em outras aulas, o cosseno de um ângulo é igual ao oposto, né, a menos cosseno do suplementar. Ou seja, cosseno de 135 é a mesma coisa que menos cosseno de 45. Ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Substituir. Raiz de 5 ao quadrado dá 5. X ao quadrado vai permanecer x ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2. E aqui, cosseno de 135, eu sei que é menos raiz de 2 sobre 2. Essa multiplicação aqui vai ficar... Quando eu multiplico, vou manter aqui a primeira parte, quando eu multiplico raiz de 2 vezes raiz de 2, é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, que é 2. Dividido por 2, 1. Então, percebam que eu vou ter aqui uma equação do segundo grau. Então, eu já consigo perceber que vai cair numa equação do segundo grau. Eu vou já organizar essa equação. Ó. X ao quadrado, menos com menos, mais 2x. Esse 5 que está mais passa menos, 2 menos 5, 3. Menos 3, né? Então, essa vai ser a equação que eu vou ter que resolver. Ó. X ao quadrado, mais 2x. Esse 5 que está mais eu passei menos, 2 menos 5, menos 3. Então, vou ter que resolver essa equação do segundo grau. Para resolver essa equação do segundo grau, calculando o delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. 2 ao quadrado, 4, menos com menos mais, 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Então, x é igual a menos b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, então mais ou menos raiz de 16, sobre 2a, 2 vezes 1. Isso daqui fica menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2. Separando em duas raízes, primeira, x1, menos 2 mais 4 dividido por 2. Menos 2 mais 4, 2, dividido por 2, 1. Segunda solução, x2. Menos 2, menos 4 dividido por 2. Isso daqui dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Como nós estamos trabalhando com medida, e medida sempre é positiva, a gente coloca que esse menos 3 não convém, não é conveniente. Então, no meu caso aqui, x é igual a 1 apenas. Próximo exemplo, obtenha a medida de x no triângulo abaixo. Veja que esse é diferente dos anteriores, porque eu não conheço esse lado aqui e tenho dois ângulos. Então, nesse caso aqui, eu posso usar a minha lei dos senos, que é essa daqui. Como eu comentei antes, eu não vou precisar de todos, eu vou usar apenas o que eu tenho aqui. Então, eu vou usar apenas a parte da igualdade que é interessante. Ou seja, eu tenho que esse lado mede 10 e ele está em frente ao ângulo de 30 graus. Esse lado que eu quero descobrir é o x, está em frente ao ângulo de 45. Então, eu vou montar a minha proporção. X sobre seno de 45 é igual a 10 sobre seno de 30. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, meio. Então, coloquei raiz de 2 sobre 2 e meio. Multiplicando aqui, olha só o que vai acontecer. Vai ficar meio vezes x igual a 10 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso daqui, como eu tenho aqui meio vezes x, ficaria x sobre 2. E aqui também tem esse 2 aqui embaixo. Eu já posso cancelar. Ou seja,
o meu x é 10 raiz de 2. E o último exemplo, calcule a medida do raio da circunferência abaixo. Mesma ideia, eu tenho uma circunferência circunscrita a um triângulo, esse lado mede 10, e esse ângulo aqui, que é o ângulo oposto, né, a esse lado, mede 60 graus. Ou seja, vou usar novamente a lei dos senos. No meu caso aqui, eu quero descobrir esse raio. Eu vou usar essa parte final aqui, ó, C, 10 sobre o seno de 60. Então, 10 sobre seno de 60 é igual a 2R. Consultando de novo lá a tabela, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso daqui, quando eu tenho uma divisão de fração, 10 dividido por raiz de 3 sobre 2, é a mesma coisa que 10 vezes o inverso, ou seja, 2 sobre raiz de 3. De novo, ó, percebam que aqui, se eu multiplicar esse 10 por 2 e depois passar esse 2 aqui dividindo, ele vai acabar cancelando. Então, eu já posso colocar direto que o meu R é 10 sobre raiz de 3. Racionalizando isso daqui, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, nós vamos ter que o raio é 10 raiz de 3 sobre 3. Bons estudos a todos!